Então, sejam todos bem-vindos. É mais uma atividade do PET Pedagogia. Agradecemos muito a professora Maria Fernanda Célio de Oliveira, que vai ministrar a oficina sobre o currículo Lattes. Agradeço a todos e passo a palavra ao PET Pedagogia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à oficina Criando o Seu Latte, que será ministrada pela professora doutora Maria Fernanda. Antes de começarmos, eu vou passar alguns informes sobre a oficina. Primeiramente, ela é gratuita e com duração de 2 horas, que será o tempo da certificação. Eu peço a todos que mantenham a câmera e o microfone desligados para evitar interferências e problemas com conexão ao longo da apresentação e da oficina. O chat estará disponível para envio de dúvidas ao longo da oficina. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, pode estar enviando, que a gente vai estar olhando. Peço também que fiquem atentos ao chat, pois lá será enviado o link para vocês poderem confirmar sua presença. Confiram todos os seus dados, pois eles serão usados para certificação. Então, se tiver algum erro, a gente não vai conseguir emitir. Posteriormente ao evento, como já foi dito no chat, a gravação será postada no nosso YouTube, então daí vocês podem voltar para conferir, tirar alguma dúvida. E agora, dando início à oficina, eu vou passar a palavra para a professora Maria Fernanda. Muito obrigada, Luísa, pela apresentação. Muito obrigada, professora Lucia. Obrigada ao PET pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço a presença de todos e todas, né? Bom dia, primeiramente. Obrigada por estarem aqui. Agradeço também meus alunos e minhas alunas do Polo Guarulhos, do curso de Pedagogia, e todos e todas que estão presentes, tá? Como é uma oficina, nós vamos fazendo com calma, vocês podem ir encaminhando as dúvidas, e como a oficina, né, se chama Criando um Lattes, Criando o Currículo Lattes, eu vou fazer uma breve introdução, vou passar o link do currículo, e aí quem não tiver o Lattes vai tentar ir se cadastrando, quem tiver a possibilidade, claro, né? Se tiver com computador acessível aí, então vocês já podem ir tentando cadastrar o currículo, e aí eu vou explicando o porquê pode dar problema, de repente, mas tudo com bastante calma, tá? Estou sempre à disposição, então, para dúvidas. Vou compartilhar minha tela agora, eu não consigo ver vocês, mas eu consigo acompanhar aqui, porque as mensagens vão subindo, né? À medida do possível, eu consigo acompanhar. Mas, se for preciso também, vocês podem, se for uma dúvida urgente, podem abrir o microfone e perguntar. Tá bom? Então, vou iniciar aqui a apresentação. Vou compartilhar a tela inteira. Aí nós vamos mudando. Então, aparece para vocês. Então, título da oficina, Criando o Currículo Lattes. Eu vou falar um pouquinho para vocês, eu coloquei aqui, interferência na plataforma Sucupira, porque tem alunos, né, e alunas da graduação, e tem alunos também da pós-graduação, e que pretendem, né, seguir essa área acadêmica, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Então, por que dessa relação também vamos falar de maneira introdutória. Tá? Então, o que é o currículo Lattes? É uma plataforma onde os pesquisadores, né, de todas as áreas, eles se cadastram, né, todas, praticamente, né, a maioria das universidades, das instituições, utilizam o currículo Lattes, né, consultam o currículo Lattes. Então, vocês que ingressaram no PET precisaram do currículo Lattes, né, da apresentação. Quando você presta um concurso, você precisa. Quando você tenta ingressar na pós-graduação, você precisa também. Então, é algo que acompanha a vida acadêmica. Então, por isso que é tão necessário nós sabermos utilizar e, primeiramente, nós termos um currículo Lattes. Então, é importante que todos que estejam cursando, né, uma graduação
qualquer outro curso, é importante que tenha um currículo Lattes. E o mais importante é que esteja sempre atualizado. Tá? É um currículo público, né? Ou seja, todo mundo tem acesso ao currículo de todo mundo. Na plataforma, né, do Lattes, lattes.cnpq.br, nós temos acesso também ao diretório dos grupos de pesquisa. Então, todos os grupos de pesquisa certificados pelo CNPq, eles estão lá também na plataforma. Então, lá nós encontramos o currículo Lattes das pessoas e também os grupos de pesquisa que estão certificados pelo CNPq. Os que não estão certificados também, mas a gente vai ver que tem selos, né? Então, quando está atualizado, está como certificado, muda até a cor dos selos. Nós vamos ver isso também. Tá? Nós vamos ver como utilizar, como preencher. Eu vou mostrar para vocês as abas do currículo, né? Então, as principais abas que nós utilizamos, né? Isso depende um pouco de área também, mas eu vou mostrar de uma maneira geral quais são as abas, né? Quais são os itens que nós mais utilizamos, que nós mais precisamos estar atentos e atentas na hora do preenchimento, tá? Em relação ao contexto histórico, aí brevemente, vocês encontram a história do currículo Lattes lá na própria plataforma, vou mostrar para vocês também. Já eu mando o link aqui para facilitar. Mas ela tem esse nome devido, né, a um físico, que, na verdade, a história da ciência no Brasil, ela se confunde um pouco com ele. Ele foi um físico, um cientista de renome no país, desenvolveu estudos durante a Segunda Guerra Mundial, esteve envolvido com o CNPq, então o nome, né, Lattes, é em homenagem a esse grande cientista brasileiro, tá? Atualmente, como eu disse para vocês, a grande maioria das instituições utilizam o currículo Lattes, né, como parâmetro, como consulta de indicadores, de dados dos cientistas, na verdade, das pessoas que estão se desenvolvendo no meio acadêmico. Então, faltando uma letrinha aqui, perdão. Mas é isso, é extremamente importante. Então, isso já justifica, né, a necessidade de termos um currículo Lattes e de ele estar sempre atualizado. Como eu disse novamente lá no começo, de maneira introdutória, é público, então todo mundo pode consultar, todo mundo pode ter um currículo Lattes, né? Ele é utilizado por docentes, por discentes, por egressos, né? Ou seja, as pessoas que já finalizaram os cursos. Por que eu salientei aqui a questão dos egressos? Porque, como eu disse para vocês, em relação à plataforma Sucupira, o que é a plataforma Sucupira? É uma plataforma que avalia os programas de pós-graduação. É através dessa avaliação que o programa recebe suas notas. Tá? Então, o programa, se ele tem uma nota maior, ele tem chances de ter bolsas de estudo própria. Tá? Então, isso tudo vai interferir. Como que ele interfere? Porque a plataforma Sucupira, ela importa determinados dados do currículo Lattes. Então, principalmente produção. A plataforma do Sucupira, ela importa a produção do currículo Lattes. Então, se você não atualiza o seu currículo, quando for fazer essa importação, né, vai importar dados antigos. Então, por exemplo, a plataforma Sucupira, ela é avaliada em quadriênios. Então, a cada 4 anos, há uma avaliação. Se eu produzir artigos nesses 4 anos e não lancei no meu currículo Lattes, quando ela for importar, ela não vai importar esse artigo. Pode ser que a pessoa, o coautor, colocou, está no mesmo programa e a plataforma importe, tá? Mas vamos supor que não. Você vai deixar de, vamos falar de uma maneira bem simples, né? Você vai deixar de pontuar, tá? Você vai deixar de contribuir para o seu programa, porque o seu currículo não está atualizado.
tá? Então, assim, se ninguém, vamos supor que ninguém atualize o currículo, né, desse programa de pós. Quando a Sucupira for fazer essa importação, essas pessoas vão prejudicar o programa, porque não atualizaram o currículo. Às vezes tem a produção, às vezes tem o capítulo, tem o artigo, enfim, né, produziu, mas não atualizou. Tá? Então, é muito complicado isso, porque não interfere só de maneira individual, né? Interfere em um coletivo. Então, você acaba prejudicando o programa qual você está inserido. Tá? Eu acho que a professora Maria Fernanda travou. Eu vou tentar entrar em contato. Beleza, Lu. Ok, nós aguardamos, Heloísa. A professora Maria Fernanda falou que ela teve um problema com o computador e acabou desligando, mas ela já tá retornando, tá bom? Ok, obrigada, Elo. Oi, pessoal, desculpem, estão me ouvindo? Mil perdões, viu? Na verdade, nem foi a internet que caiu. Um pernilongo me mordeu, eu chutei o fio e desliguei. Mil desculpas, tá? Vamos retomando aqui.
Tecnologia acontece. Deixa eu já encaminhar aqui para vocês o link do currículo Lattes, tá? Eu vou colocar aqui no chat enquanto eu já compartilho novamente a tela para vocês. Obrigada, Ione. Já está compartilhando novamente. Então, né, nós paramos aqui, conforme eu estava dizendo para vocês, o currículo é público, todo mundo tem acesso, todo mundo pode se cadastrar. Tá? É simples atualizar. Na verdade, o que acontece? Às vezes as pessoas deixam de atualizar, né, por determinados motivos, e aí quando vai atualizar, tem um grande volume de dados para colocar. E aí é por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade. Só que se nós criarmos o hábito de atualizar sempre, vocês verão que é muito mais simples, é muito mais fácil. E aí nós vamos ver isso de uma maneira bem prática. E como eu disse logo no início, com calma, devagar e vai dar tudo certo, tá bom? Então, nós vamos ver as principais abas, as interferências no Sucupira, nós falamos já um pouquinho. Quem tem, então, discentes, docentes, as instituições também estão cadastradas. Nós veremos, por exemplo, quando nós vamos inserir alguma informação e tem que colocar o nome da instituição, as que já estão cadastradas, né, no CNPq, já estão com o cadastro ok, elas ficam também de uma outra cor. Quando não existe, por exemplo, na lista, o cadastro dessa instituição, é possível cadastrar manualmente, tá? Então, nós veremos tudo isso. A questão dos egressos, novamente, ressaltando a questão da Sucupira, porque mesmo, né, que nós não estejamos mais nesse programa, né, já dependemos de dissertação, tese, enfim, né, a própria graduação, nós temos na verdade, nós temos esse dever, né, de manter o nosso currículo atualizado, mesmo, olha, parei o mestrado, depois eu não fiz nada, mas atualiza, deixa certinho, coloca o título lá da sua dissertação, né, coloca a defesa, o nome do orientador, da orientadora, é um compromisso que nós devemos ter com a instituição, tá, que nós fizemos parte, porque isso, como eu disse, interfere em um coletivo. Bom, as dúvidas frequentes em relação ao grupo de estudos, né? O DOI às vezes não entra, o DOI nós veremos lá, ele é um RG, né, vamos dizer assim, é o número do registro de determinadas produções, projeto de pesquisa também, a questão das citações, que é uma aba consideravelmente nova, tá? Não é nova, mas as pessoas ainda não utilizam com frequência. A questão de estágio também, e os avisos no currículo. Então, são algumas dúvidas frequentes que nós veremos. Uma dúvida que o pessoal sempre me traz, né? Onde eu coloco a participação no PET? Na verdade, isso é um movimento, né? Porque há um movimento, inclusive, de compartilhamento para vocês se agruparem, né, para reivindicar isso no Lattes, porque não tem um local específico para colocar, tá? Então, como eu disse, é um movimento, as pessoas estão lutando por isso, elas estão encaminhando ao CNPq um e-mail solicitando essa inserção, porque não há um local específico para isso, tá? Mas nós veremos que dá para colocar. Atualize sempre seu Lattes ou seu cartão de visita. Então, o que eu estou reforçando desde o início. Mantenha o seu currículo Lattes atualizado. Agora, depois dessa breve introdução,
nós iremos para a parte prática. Vamos parar essa apresentação aqui e vamos para a plataforma em si. Esse é o link que eu passei para vocês, né, aí no chat. Então, quando vocês entram na plataforma, ela sempre estará dessa maneira, tá? Quem não tem currículo Lattes, cadastrar novo currículo. Tá? Cadastrar novo currículo. Aí vocês, ele é assim, na verdade, ele é autoexplicativo, né? Você vai preenchendo. Então, é só ler com atenção, coloque aqui sua nacionalidade, seu e-mail, confirme e-mail, senha, confirme senha e próximo. Tá? Então, aí ele vai aqui pedir essas informações. O que geralmente dá problema? Aqui na informação pessoal. Por que geralmente dá problema? Geralmente, não é que sempre dá problema, tá? Mas eu já vi dar vários problemas aqui, porque as pessoas, às vezes, têm dados divergentes. Então, por exemplo, a minha mãe foi cadastrada na Receita Federal, né? O CPF dela está com uma letra errada. Quando eu tento me cadastrar aqui, ele dá divergência de dados. Eu já havia acontecido isso várias vezes, por conta do nome da mãe, por exemplo. Geralmente é o nome da mãe. Tem uma letra a mais, ou está cadastrado de uma maneira errada. Aí, o que você tem que fazer? Você entra em contato, é tudo muito autoexplicativo. Ele vai pedir aqui para você entrar em contato. Da última vez que aconteceu isso, né, que eu auxiliei uma pessoa, ele teve que ir até a Receita Federal atualizar o dado, né, junto com a mãe, atualizar o dado da mãe, porque não conseguia, tá? Não conseguia. E aí também tem uma questão que ele pede, era 24 horas. Então, por exemplo, deu algum problema, ele pede para você tentar novamente daqui 24 horas. Da última vez eram 24 horas, agora eu não sei como está. Se alguém quiser tentar já fazer esse cadastro para ver se tem algum tipo de problema, fiquem à vontade. Vocês podem ir tentando se cadastrar aqui, quem não tem, né? Ou podem fazer isso depois com mais calma. Mas se quiserem ir tentando aqui, aí nós já vamos tirando essas dúvidas. Mas é isso. Se der essa divergência de dados, não fiquem desesperados, porque acontece. Tá? Então, às vezes é uma letra, coisa simples, mas que tem que ser resolvida, senão, como ele importa dados, né? Então ele acaba importando, e aí quando você preenche aqui, por exemplo, com um nome que não bate, ele dá problema, tá? Então, esse é o maior problema, vamos dizer assim, que pode dar na hora do cadastro. Para quem já tem o currículo, então você cadastrou ali o currículo, tá ok, ou você já tem o cadastro, você volta aqui para essa tela, lattes.cnpq.br, atualizar currículo. Tá? Uma outra questão que pode dar problema não, pode gerar dúvida na hora do cadastro, é que ele pede a sua formação, né? Então, coloque em ensino médio, instituição do ensino médio, ano de conclusão. Aí ele pede isso para finalizar o cadastro. Então, às vezes a pessoa está fazendo graduação, acha que não pode fazer porque não tem que colocar. Tem sim, podem colocar o ensino médio, a instituição do ensino médio. Aqui, vamos para atualizar o currículo. Então, quem tem currículo, já cadastrou o CPF, e-mail, a senha, atualizar currículo. Antes da atualização do currículo, eu disse para vocês que aqui tem o diretório, olha. Esse é o diretório de instituições, tá? As instituições cadastradas, e esse é o diretório do grupo de pesquisa, certo? Eu quero verificar se eu estou cadastrada naquele grupo de pesquisa. Então, eu venho aqui, acessar o portal. E venho em buscar grupos.
Acessar o diretório é só para quem é o líder, né, na verdade, do grupo, tá? Então, vocês não vêm aqui em buscar grupos. Atualmente, essa parte aqui de grupo de pesquisas, ela está... porque estava alugada. Essa parte aqui do grupo de pesquisa, ela está enfrentando problemas, né? Por que eu falo que está enfrentando problemas? Porque às vezes a gente coloca o título, né? Coloca o nome do grupo e não encontra, né? Eu não sei se eles estão atualizando, na verdade nós não temos essa informação. Mas várias pessoas já vieram comentar comigo, e eu, inclusive, quando tento buscar alguns grupos, eu não estou encontrando. Então, provavelmente seja uma atualização da plataforma ou um erro da própria plataforma. Se vocês precisarem, de repente, de uma declaração, vocês fazem parte desse grupo, aí peçam para o líder, porque o líder acessa aqui o diretório e consegue gerar o espelho. Eu vou mostrar para vocês o que é o espelho, tá? Então, se for algo urgente, vocês precisam dessa comprovação, precisam documentar o currículo Lattes, acessem o diretório. Tá? Vamos, então, em buscar grupo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o Nucex, tá? Vamos ver se ele encontra. Eu não estava encontrando. Olha, ele atualizou. Né? Provavelmente atualizou, porque ele não estava encontrando de maneira direta o grupo, tá? Então, uma coisa boa. Encontrou o grupo, é esse mesmo? É esse, eu clico no grupo. E aqui eu vejo no selo se ele está certificado. O que significa certificado? Significa que ele foi atualizado, enviado, né, de volta ao CNPq, e foi certificado pela instituição, está tudo certo. Tá? Às vezes pode aparecer aqui, aguardando certificação, ele fica em azul, tá? Ou não atualizado, desatualizado, ele fica de outra cor também. Tá? Então, observem o selo. É importante também porque, às vezes, ele não está atualizado e o líder não se deu conta. Tá? Então, se você... como você faz parte do grupo, você tem acesso ao líder, é importante também sempre acompanhar para, né, de repente, avisar e contribuir, né, solicitando essa certificação. Então, aqui tem toda a identificação. Isso aqui se chama espelho, tá? Tanto que vocês podem ver aqui que tem espelho, né, no nome do livro. Então, se você precisar encaminhar o espelho do grupo que você participa, você encaminha esse daqui, tá? É esse link aqui. Ou se não, botão direito, né? Imprimir, salvar o PDF. E aí você encaminha o espelho do seu grupo de pesquisa, o grupo que você pertence. Aqui tem todas as informações, né? O nome dos envolvidos, os estudantes, o nível, enfim. Tá? Tem todas as informações aqui. Então, isso é o diretório de grupo de pesquisas do CNPq. Voltando aqui, pessoal, vamos propriamente para a atualização do currículo. Atualizar currículo. Clique em atualizar currículo, ele dá a mensagem, será direcionado a esse sistema único, tá? O CNPq modificou esse acesso já tem alguns meses, não me recordo ao certo, mas não foi logo no início do ano, mas foi no início do ano. Então, agora é tudo integrado, tá? Simples, se você ainda não fez essa atualização, quando você for entrar e colocar seu CPF, ele vai já pedir para você colocar uma nova senha, e aí, quando você clicar em atualizar, ele já vem direto para cá, tá? Vamos entrar no meu, então. Bom, entramos aqui no currículo Lattes. Quando, para quem não tem, tá, pessoal? Para quem não tem, quando você entrar, vou
O currículo ele é mostrado desta maneira. Tá? Aqui são as abas que nós vamos preencher. Tá? Vamos iniciar por aqui, depois nós finalizamos por aqui. Certo? A primeira coisa, né, é a foto. É importante ter foto porque você fica fácil, né, vamos dizer assim, a sua identificação. Tá? Então, às vezes você não tem certeza se é aquele determinado pesquisador, então é interessante colocar foto, tá? Mas não é todo mundo que tem, e tudo bem também, não é obrigatório ter a foto, mas é interessante, tá? Você precisa encaminhar o link do seu currículo Lattes para consulta, para inscrição, para qualquer coisa. É esse link aqui. Tá? Esse é o endereço para acessar o seu currículo. Tanto que se você clica, ele abre, né, essa página de busca, você coloca o código de segurança e ele abre o currículo para você nessa maneira já imprimível, vamos dizer assim. Tá? Então, ele já abre dessa forma, você já pode salvar, inclusive. Você não, porque eu vou mostrar para vocês como nós geramos um currículo para impressão, para nossa impressão. Tá? Nós podemos escolher os detalhes, por exemplo, do que vai ser impresso, do que não vai ser, se vai ser completo, se vai ser personalizado, se eu vou decidir colocar apenas alguns anos. Né? Em algumas inscrições eles pedem os últimos 5 anos, então você não precisa gerar o currículo todo para impressão. Tá? Aqui a última atualização, então se eu mudar uma vírgula aqui, ele muda a minha data de atualização, certo? E aí, última publicação. Publicação é o quê? Toda vez que eu atualizar o meu currículo, não basta eu atualizar. Eu tenho que atualizar, clicar em enviar, para que ele seja atualizado na plataforma. Então, as atualizações, elas vão ficar aqui, só que elas não serão publicadas. Então, quando alguém vier aqui procurar o seu currículo, não vai estar com as atualizações. Tá? Vai encontrar um currículo desatualizado. Certo? Resumo, que é a primeira coisa que aparece quando nós geramos um currículo, né? Eu vou clicar aqui e deixar aberto para nós podermos ver o que aparece, né? Qual é a ordem, na verdade. Então, quando nós buscamos o currículo de alguém, a primeira coisa que a gente vê é isso, tá? É o resumo que o autor informa. Então, fica aqui, ó, texto informado pelo autor. Então, é importante, porque aqui é o seu cartão de visitas, né? É a primeira coisa que vão olhar no seu currículo. Então, o que você coloca aqui? Geralmente, você coloca a sua formação, né, acadêmica. Se você fez um curso que você acredita que seja relevante, né, para a sua área. É coisa importante também, pessoal. Isso aqui a gente pode ir adequando. Então, por exemplo, eu vou prestar um concurso para ser tutora de cursos EAD. Eu enfatizo isso aqui, porque isso aqui essa parte vai ser a primeira a ser lida. Então, eu coloco minha formação e eu enfatizo que eu já fui tutora, que eu tenho experiência como tutora, que eu já atuei como tutora no curso de pedagogia, como tutora no curso de especialização. Então, a minha intenção é essa, né, ingressar na tutoria, eu coloco aqui, por exemplo, essa minha experiência. Eu dou ênfase a isso aqui no resuminho. Tá? Eu estou pleiteando uma vaga para ser, vamos ver um outro exemplo aqui, para a área da sexualidade. O que eu faço? Eu enfatizo que eu tenho experiência na área da sexualidade, que eu faço parte do grupo de estudos do NUSEX, né, que é o núcleo de estudos da sexualidade. Então, eu vou enfatizando de acordo com com o meu interesse, na verdade. Vou mostrar para vocês que o CNPq ele tem um telefone, que é um telefone para dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu estou sempre à disposição. Mas, por exemplo, às vezes eu tenho alguma dúvida muito específica,
né? Algo que eu nunca precisei atualizar, ou, enfim, alguma dúvida específica, eu ligo no CNPq. Eu já liguei várias vezes, inclusive. Só que a informação que eles dão geralmente, tá? Claro que existem itens muito específicos, mas geralmente quando não tem assim uma clareza, né, nessa informação, não tem um lugar específico, eles dão a seguinte orientação: olha, a senhora coloca no local onde a senhora acredita que seja mais interessante para o seu currículo. Tá? Então, eles dão essa orientação. Então, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, que existem informações que elas podem ser colocadas em mais de um lugar. E que isso vai depender da ênfase que eu quero dar para aquela informação. Tá? O TET, por exemplo, vocês podem inserir aqui no resumo. Lembra que eu disse para vocês que não tem um lugar específico para colocar aqui nas abinhas? Mas vocês podem e devem, né, inclusive, inserir aqui no resumo do autor. Por quê? Porque isso é a primeira coisa que é vista, tá? E aqui estão as coisas mais relevantes do seu currículo. Então, eu enfatizo aqui a minha área de atuação, as minhas experiências, a minha formação acadêmica, o que eu estou fazendo atualmente. Então, eu coloco aqui. Orcid é uma outra coisa, né? Nós podemos depois, se der tempo, falar, mas uma outra plataforma com dados também, né? E algumas revistas, por exemplo, elas vão pedir o número do Orcid, né? O seu número de Orcid, enfim, depois, se der tempo, nós falamos um pouquinho do Orcid e também podemos marcar um outro dia, tá? Vamos então, pessoal. Então, aqui, editar resumo. Clicou em editar resumo. Coloque as informações que você quiser. Eu não sei o que colocar. Coloque utilizar o texto padrão, que ele vai colocar sua formação, sua área de atuação. Tá? Mas é interessante você preencher isso aqui, porque, como eu disse, você vai dar a ênfase para a informação que você achar que seja melhor, na verdade, para você e para o seu currículo. Dados gerais, vocês já preencheram isso quando fizeram, né, quando se cadastraram no currículo, mas isso tudo aqui, é tudo editável. Então, por exemplo, identificação, endereço, vamos um por um, identificação. Isso aqui é importante, pessoal, nome e citações bibliográficas. Por exemplo, às vezes cadastram você como coautor com um outro nome, né? E isso acontece uma vez ou mais de uma vez. Quando você vai importar, de repente, essa produção, nós veremos quando você vai importar, ele não encontra, né? Então, eu vou dar o exemplo da professora Lucy. Já cadastraram ela como Lucy Regina Musetil. Então, se ela não coloca aqui Musetil, vírgula L.M, ele não reconhece como sendo dela também. Tá? Isso é interessante também, porque, por exemplo, às vezes você troca de nome. Né? Às vezes você, quando se casa, por exemplo, coloca o nome do marido ou vice-versa, ou tira. Aí você não quer perder as suas produções, publicações. Você também coloca aqui essa outra opção de citação. Tá? Então, tem essa flexibilidade, na verdade. O ideal, no caso, assim, do Musetio, por exemplo, ou qualquer outro nome, sobrenome, o ideal é que você entre em contato com o periódico. Se for um periódico, entre em contato e peça, né, para fazer essa atualização, se possível. Mas primeiro tente entrar em contato solicitando. Se não for possível, então você pode utilizar essa opção aqui das citações, tá? Aí o endereço você pode trocar, idiomas. Então, por exemplo, fiz um curso de francês, coloco aqui. Não que você insira o curso propriamente dito aqui, porque você vai colocar informação complementar. Mas como ele fala de idiomas, aqui você inclui o novo item, né? Seleciona o idioma, e aí você vai colocando de acordo, né? Leio pouco, falo razoavelmente, escrevo bem, e aí você faz a atualização, clica em salvar.
mais dos dados gerais. Prêmios e títulos. Aqui nós colocamos as menções honrosas, tá, pessoal? Geralmente, é claro que tem outros prêmios, outros títulos, sem dúvidas, né? Livros premiados, enfim. Só que mais assim para nossa área, né, contextualizando aqui na nossa realidade, nós podemos colocar a menção honrosa aqui. Tá? Então, apresentaram um trabalho e receberam a menção honrosa, podem colocar aqui em prêmios e títulos. O texto inicial do autor é esse. Outras informações relevantes. Olha, tem uma informação muito relevante. Eu cursei uma disciplina. Vou dar um exemplo, tá? Eu cursei uma disciplina com Bourdieu, só que eu não encontro lugar aqui para colocar, mas eu quero que isso esteja presente no meu currículo. Eu tenho outras informações relevantes e escrevo aqui, né? Então, eu participei dessa disciplina no ano tal, o nome da disciplina, enfim, tá? Diversas, é uma parte assim, mais geral, uma parte livre que você pode colocar as suas informações. Licenças, aí é mais para docentes e pesquisadores que têm algum vínculo institucional. Formação acadêmica, titulação. Aqui você coloca, então, graduação, mestrado, doutorado, especialização. Aqui em formação acadêmica, titulação, o que ele vai pedir. Quando você clica em incluir novo, só seleciona aqui a opção, clique em confirmar, tá? Informação aqui, ainda informação, pós-doutorado e livre docência e formação complementar. Formação complementar são os cursos que você fez ao longo, né, da sua vida, ao longo da sua carreira. Professora, eu fiz um curso de... Vou dar um exemplo. Eu estou na área da pedagogia, mas eu fiz um curso de manicure. É um exemplo. Estou dando esse exemplo porque eu já fiz um curso de manicure. Fiz um curso de manicure. Eu coloco aqui, aí você pensa, é importante para o meu currículo? É relevante para a minha área de atuação? Então, você pensa, se for relevante, você coloca. Se não, não. Por quê? Porque isso aqui é um currículo na verdade, de pesquisadores, né, de envolvidos com a área acadêmica. Então, é interessante, de repente, eu colocar esse curso aqui? Tá? Então, respondam a essa pergunta. Eu fiz um curso de escrita acadêmica. É interessante, está totalmente relacionado à sua área de atuação, à área acadêmica. Tá? Eu fiz um curso, por exemplo, aqui, no meu caso. Eu fiz cursos de... deixa eu colocar aqui para vocês, fica mais fácil de verificar. Eu fiz um curso sobre sexologia forense, né? Foi com psiquiatra. Especificamente minha área de atuação, né? Psiquiatria, o fórum, não mas está relacionado com a minha área de atuação, que é a sexualidade. Então, é interessante eu colocar aqui o curso. Tá? Então, respondam a essas questões na hora das dúvidas do que inserir, do que não inserir. Certo? Vamos para a atuação profissional. Atuação profissional, vocês podem inserir aqui, por exemplo, olha, vou clicar no caso da Unesp. Estão vendo que aqui eu coloquei início em 2010 como estudante? Vocês podem inserir aqui o vínculo como estudante, tá? Enquadramento funcional estudante, vínculo empregatício não, carga horária não necessariamente. E aqui vocês podem, quem é do PET, colocar aqui que é bolsista do PET, tá? E aí coloquem detalhadamente, bolsista do PET Pedagogia, coloquem todas as informações. É uma forma de vocês darem ênfase a essa informação também, tá? Então, assim, é um vínculo direto com a Unesp? Não necessariamente, mas vocês são alunos da Unesp e isso
é uma informação relevante para vocês nesse contexto. Então, vocês podem colocar aqui também, além daquela questão do resumo do autor. Você tem certeza? Eu liguei no CNPq. Foi uma das dúvidas que eu tirei. E aí, novamente, a orientação. Olha, a senhora coloca no local onde a senhora acha que vai dar mais ênfase para a sua informação, que vai ser melhor para a sua informação. Tá? Então, só para vocês, existem coisas que não são possíveis. Por exemplo, eu clico aqui e quero colocar aqui outras informações, publiquei o artigo. Não, tem um lugar lá para você colocar a publicação do seu artigo. Tá? Você não tem que colocar aqui. Então, existem informações que permitem essa flexibilidade aí de locais. Então, seguindo, eu estou aqui na universidade, só que eu já fiz várias atividades. Né? Por exemplo, são atividades. Eu fui professora no programa de pós, eu fui professora no programa de graduação, eu fiz parte de um conselho. Tá? Então, por exemplo, eu faço parte do conselho discente do curso de pedagogia. Estou dando um exemplo da realidade de vocês, para ficar mais fácil de compreender. Venho incluir, venho em conselhos, confirmar. Aí eu coloco aqui o órgão ou a unidade. Estão vendo que é tudo muito simples, é autoexplicativo, ele vai pedindo as informações, na verdade. Encontro aqui. Se eu clicar no mais, ele vai abrir até os departamentos, tá? Se for o caso, eu faço parte do conselho do Departamento de Educação. Eu já clico aqui, Departamento de Educação. Foi em 2005. Então, foi de janeiro de 2005 a dezembro de 2005. O que é que eu coloco? Membro do Conselho Departamental. Aí eu coloco se eu era titular, eu era suplente. É aqui que eu coloco essas informações. E clico em salvar. Pronto, a minha atividade foi lançada. Tá? Então, aqui, estágio, por exemplo, se você fez estágio na Unesp, tá? Aí, professor, eu faço estágio numa escola que chama IEBA, por exemplo. Eu venho, atuação profissional, incluo um novo item, coloco o IEBA aqui, vamos colocar aqui, vou colocar aqui a Universidade Sagrado Coração, Maria, um exemplo. Eu coloco aqui, por exemplo, Centro Comunitário, essa é a Universidade Sagrada. Ela já está aqui, tá vendo que está em azul, pessoal? Em azul é porque a instituição ela já está cadastrada, tá? Ela já consta, ela já foi certificada pelo CNPq, então ela aparece em azul. Não encontrei aqui a minha instituição, vou pôr cadastrar nova instituição. Tá? Então vamos usar... Vou colocar aqui, Escola Estadual Pedro, vou dar um exemplo, tá? José Neto, eu faço estágio lá. Um exemplo, tá? Aí é Brasil, São Paulo, confirmo. Então, tá aqui a instituição, tipo de vínculo, eu sou bolsista, eu sou outro... Confirmo. Aí ele avisa que qualquer tipo de outros não será considerado como empregatício. Aí eu coloco aqui estágio, enquadramento funcional, estagiário, tá? Coloco se é atual, se é anterior, aí se for anterior tem que colocar início e fim, enfim, tá? Então, aqui é na atuação profissional que eu coloco o meu estágio. Faço estágio remunerado, não é na Unesp, é aqui, incluir novo item, nome da instituição. Então, eu vou colocar aqui o Pedro José Neto para vocês verem que cor que ele vai aparecer. E na verdade, tudo assim, né? Olha,
Ele identificou que eu cadastrei uma instituição, ele já me deu a opção, só que ela não aparece em azul, tá? Porque não está cadastrada, não foi cadastrada dessa maneira, não está certificada, mas ela aparece a opção. Tá? Às vezes acontece, às vezes não tem a instituição cadastrada. E você tem que colocar a informação, você cadastra os dados corretos e tudo bem. Tá? Seguindo aqui. As minhas linhas de pesquisa. Aqui, pessoal, o que acontece? Quando você atualiza aqui em atuação profissional, cliquei na minha instituição, cliquei em atividades, incluir novo item, e cliquei em pesquisa e desenvolvimento, ele automaticamente joga tudo para as minhas linhas de pesquisa. Tá? É automático. Quando você gera o currículo aqui, olha, ele gerado, ele joga para cá, linhas de pesquisa. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o NUSEX, ele pode ser cadastrado aqui. E aí, a questão do grupo de pesquisa, ela divide opiniões, tá? Inclusive até do CNPq, quando você liga lá. Tem gente que cadastra em projeto de pesquisa, tem gente que cadastra aqui na atuação, né, como pesquisa, e tem gente que só informa lá na informação do autor. Tá? E, novamente, liguei no CNPq, perguntei mais de uma vez, inclusive, essa questão. A senhora coloca onde a senhora achar que for mais interessante para o seu currículo. Tá? Então, essa é a orientação, se vocês quiserem. É um telefone, ele é público, ele é disponível para quem quiser ligar e tirar as dúvidas. Tá? Eu costumo inserir aqui. Então, eu coloco pesquisa e desenvolvimento e confirmo e insiro o grupo de pesquisa aqui, ele aparece automaticamente na minha linha de pesquisa. Fora isso, eu coloco aqui também na informação do autor. Mas tem gente que coloca um projeto de pesquisa e tem gente que coloca ainda informação complementar. Tá? Essas dúvidas foram tiradas, como eu disse, a orientação foi a que eu passei para vocês, mas existem esses locais para inserir a informação. Seguindo um pouco aqui, membro de corpo editorial, você fez parte do corpo editorial de uma revista. Tá? Então, vocês decidiram as diretrizes, né, os padrões, como ia ser colocado, você faz parte desse corpo editorial, você insere aqui. Tá? É aqui que insere. Membro de comitê de assessoramento. Você presta assessoria, você faz parte de um comitê que presta assessoria para uma universidade, para uma instituição, é aqui. Revisor de periódico. É quando eu recebo periódicos, quando eu faço parte de uma equipe, né, na verdade, de um grupo, de um corpo, que analisa, que revisa periódicos, né, que coloca se ele foi aceito, se ele não foi aceito, por que ele foi aceito, por que ele não foi aceito. Eu reviso periódicos para essa revista. Eu sou o revisor de periódico. Eu revisei um periódico, eu não coloco necessariamente aqui. Eu coloco em produção técnica, que eu vou mostrar para vocês. Foi um trabalho técnico que eu prestei. Eu não faço parte dessa equipe que faz a revisão. Eu não recebo periodicamente esses artigos. Eu não faço parte, né, dessa revista. Eu só fiz algo pontual, não é aqui, tá? Revisor de projeto de agência de fomento. Eu recebo projetos de pesquisa e eu faço a revisão se eles vão receber bolsa, se eles vão receber auxílio para a agência de fomento, para o CNPq, por exemplo, para a CAPES, eu presto esse serviço. Então, eu não presto, não sou revisor de projeto. Tá? Áreas de atuação, suas áreas de atuação. Vocês podem colocar as áreas de atuação, mudar a ordem, dependendo da sua necessidade, do seu momento, você muda aqui também a ordem, insere, tira, olha, aqui essa lixeirinha é sempre para excluir. Seguindo para projetos.
Projetos de pesquisa. São projetos que eu desenvolvo. Tá? Eu desenvolvo projeto de mestrado, de doutorado, eu desenvolvo um projeto de pesquisa. Eu desenvolvo um projeto de iniciação científica, um projeto de pesquisa. Tá? Então, projeto de pesquisa, eu insiro em projeto de pesquisa. Projeto de extensão. BAE, tá? Os projetos de extensão são geralmente da BAE. Então, bolsa de apoio acadêmico e extensão. Coloco o projeto aqui, por exemplo, o projeto Ler e Viver era um projeto de extensão. Envolve a comunidade e envolve a universidade. Projeto de desenvolvimento tecnológico. Geralmente, quando você vai fazer parte de um projeto, você já sabe, né, qual desses itens ele se encaixa, o seu coordenador te fala também. É muito tranquilo. Só basta inserir aqui no local correto. Tá? Projeto de ensino. Então, por exemplo, o residência pedagógica, o projeto que você atua em escolas, é um projeto de ensino. Aí, também, converse com o seu coordenador. De repente, ele se enquadra, seu projeto se enquadra em outros tipos de projeto. Tá? Vai depender bastante. Mas, geralmente, seu coordenador sabe em qual item inserir. Aqui a gente vem para a produção, que é a parte mais densa, vamos dizer, do currículo. É aqui que eu insiro artigos, é aqui que eu coloco os aceitos para publicação. Aceito para publicação, gente, não é assim, eu enviei um artigo, eu já coloco aqui. Não, eu tenho que receber a resposta da revista, do periódico, falando que foi aceito e que vai ser publicado ou pretende-se que se publique em tal período. Por quê? Senão eu não posso colocar aqui. Porque aí quando você vai participar de um processo seletivo, por exemplo, eles pedem o seu currículo Lattes documentado. E aí você tem que provar isso aqui. Aí eu só tenho um e-mail. Tudo bem. O e-mail está falando que ele foi aceito, que ele vai ser publicado em período tal. Ok, pode ser utilizado, então. Você pode inserir a informação e pode utilizar esse e-mail como a prova de que ele foi aceito. Geralmente, o que eu oriento? Que vocês solicitem a revista. Olha, estou participando de um processo, eu preciso, né, dessa declaração de que ele realmente foi aceito. Geralmente, as revistas retornam e enviam uma declaração falando, né, o título do trabalho, os autores, e ele foi aceito. Livros e capítulos aqui também. Texto em jornal ou revista, tá? Magazine. É a revista mesmo. Aquelas revistas que nós estamos mais acostumados. Não são periódicos. São revistas. Trabalhos publicados em anais de eventos. Apresentação de trabalho e palestra. Partitura musical, tradução, pré-fácio, pós-fácio e outra produção bibliográfica. Por exemplo, em outra produção bibliográfica, eu tenho até um item aqui. Foi um livro publicado num congresso do México, congresso no EID, na verdade, né? Foi no Encontro Ibero-Americano de Estudos em Educação. Eles fizeram um livro comemorativo, né? E publicaram um trabalho meu. Ele não tem ISBN, que é o que se pede para cadastrar um capítulo de livro. Ele não tem, mas eu acho ele extremamente relevante para a minha carreira. Eu quero dar destaque para ele. Mas ele não tem ISBN, então eu não consigo cadastrar ele aqui, tá? Na produção, capítulo de livro. Mas eu quero dar ênfase. Eu venho em outra produção bibliográfica e cadastro, tá? Que eu posso até colocar outras informações, que foi um livro, se eu quiser. Um livro comemorativo, né, em homenagem ao evento, enfim. E aqui eu coloco, mas eu dou ênfase para essa obra que foi importante. Ele é impresso, tá? Então não tem link ali. Eu coloco, quando eu for documentar, eu tenho que apresentar isso. Tá? Tem que ter provas de tudo que eu coloquei aqui. Quando se pede um currículo lá documentado, eu tenho que ter tudo comprovado. Tá? Então acho que vai sair um artigo meu, não coloca. Espera sair ou espera a resposta. Acho que vai sair um trabalho publicado em anais de eventos, espera.
que às vezes não sai. Tá? E aí você não tem como comprovar. E aí não vai contar na hora da avaliação do seu currículo. Tá, vamos então ver aqui os itens, geralmente os mais utilizados. Artigos completos em periódicos. Quando eu clico, o que ele pede aqui? Vamos em incluir novo item. Ele pede o DOI, ou ISSN, ou parte do nome do periódico. Vou colocar aqui um exemplo. É o da Ibero, se eu não me engano, esse número. Eu clico, né, coloco o ISSN da revista, eu clico em confirmar. Olha, é a da política e gestão, perdão. Ele encontrou aqui política e gestão. É o nome do meu artigo? É, ótimo. Aí eu coloco o volume, né, que foi publicado no artigo, coloco a edição. Aí não tem edição, né? Ah, eu não tenho volume. Aí quando não tem e ele exigir, você sempre coloca um. Página inicial. Ai, o meu artigo ele é publicado numa revista que sempre começa na página 1, todo artigo. Coloca a página 1. Não tem problema, às vezes a pessoa fica preocupada. Quando você coloca o número do DOI, ele já aparece aqui, automático, e ele já puxa todas as informações, tanto que aí você não consegue nem modificar, tá? Aqui, por exemplo, ele não deixou nem eu modificar, porque eu coloquei o número do ISSN e ele preencheu aqui o nome da revista, esse fator de impacto, que é um item novo, tá? E ele não me deixa, ó, tá vendo que tá cinza? Ele não me deixa editar as informações que eu já inseri lá no começo. Só a página final, vou dar um exemplo aqui. E aí eu preencho. Importantíssimo, coloquem o link. Está disponível online? Coloquem o link. Tá? Facilita o acesso. Aqui vocês colocam. Podem colocar que é meio digital. Aí o ano da publicação e o título. Tá? Vamos dar um exemplo. Aqui, autores. Quem publicou? Maria Fernanda. Eu já tenho meu nome cadastrado com as minhas iniciais, com a minha citação. Eu clico em cima. Agora eu vou colocar, por exemplo, a Heloísa. Qual é o sobrenome da Heloísa que me apresentou? Perdão. Vou colocar a Luísa Brandão aqui, ó. Desculpa, Heloísa. Eu bati o olho e vi a Luísa aqui. Luísa Brandão publicou esse artigo comigo. Tá vendo que ele não preenche? Porque a Luísa nunca publicou nada comigo, por enquanto. Então, o que eu faço? É um nome novo para o meu currículo. É uma informação nova. Então, o que eu tenho que fazer? Eu digito o nome da Luísa, clico em incluir novo. Tá vendo que aparece o nome dela aqui? Eu aperto a tecla Tab do computador. Tá? Sabe aquela tecla que tem uma flecha para cá e uma para cá? Eu aperto ela. Está escrito Tab, inclusive. Ele gera a citação automaticamente para mim. Tá? Só apertei a tecla. Clico em confirmar. Então, ficou a Maria Fernanda e a Luísa. Ah, não, a Luísa é a primeira autora e a Maria Fernanda é coautora. Eu subo aqui a Luísa. Ó. Revisei, tá tudo certo. Ok, ponho em salvar. Meu artigo está atualizado, meu artigo foi inserido no meu currículo. Certo? Eu disse lá no começo para vocês algumas dúvidas, né? O DOI. Às vezes dá problema, né? Porque às vezes a revista não atualizou essa questão. É tudo uma questão de atualização, de envio de informações. Às vezes não houve isso ainda, dá divergências. Aqui, ó, na hora de inserir aqui dá divergências. Então, eu oriento vocês que não desistam, que às vezes dá vontade. Às vezes você põe o ISSN, não entra. Às vezes você copia o DOI, não entra. Às vezes você põe parte do periódico, não entra. Vá trocando o nome, porque às vezes é erro da plataforma mesmo. Então, por exemplo, vá colocando revista Diversidade e Educação, por exemplo. Às vezes ele não encontra, então vá tentando antes de desistir.
Aí aqui ele inseriu o nome da revista. Eu vou pôr o ISSN, não bate. Aí eu volto lá para a revista, tento colocar de maneira diferente o nome para ver o que o Lattes consegue importar também de informação. Qual é o nome que está corretamente cadastrado? Às vezes dá um trabalhinho aqui, mas é assim mesmo, tá? Então, tentem colocar a informação mais precisa possível e não é para dar problema. Às vezes acontece, mas é como eu disse. Coloque o ISSN, não deu, coloque parte do nome do periódico e dá tudo certo. Artigos aceitos para publicação, expliquei, livros e capítulos. Aqui é a mesma coisa, incluir. Você publicou um livro? Ok, publicou o livro, coloque aqui o DOI ou o ISBN, né? Esse número grandão. Coloquei, confirmar. Ele vai pedir o ano e o autor ou editor. Então, se são vários autores, você põe o nome, né, do primeiro organizador, põe et al, ou senão você só põe o primeiro nome, enfim. Você publicou o livro, você coloca o seu nome aqui, aí o ano. Vou abrir aqui um exemplo de capítulo de livro. Coloquei capítulo de livro aqui, ele vai me pedir a mesma informação, tá? O nome e autor. Vamos supor que eu já tenha colocado, aí ele abre essa página que abre para capítulo. Aqui também eu coloco, que é meio digital, e tem o impresso e tem o online. Eu ponho impresso e online. Tá? Nesse caso, meio digital, coloquei o link aqui de acesso, o ano, o título do livro, o título dos... Aqui os organizadores, ele não permite muitos nomes. Você começa a escrever, ele para. Então, você pode colocar et al, tá? Volume não é obrigatório, senão ele não deixa salvar. Inicial, final, número de ISBN, cidade de editora. E aqui os nomes, tá? Bom. Aqui, trabalhos publicados em anais de eventos, que geralmente aqui que se coloca mais. Venho incluir novo item. Coloco se ele é completo, se ele é resumo expandido, o ano. Coloco se é digital, geralmente é. Coloco o link, muito importante. Aí a classificação do evento. É internacional, é nacional, é regional, é local, é só da minha universidade, é só do meu grupo. Nome do evento, a cidade. Foi online? Coloca aqui online. O ano, título dos anais. Não tem título, mas o congresso chama Congresso PET Pedagogia. Mas não tem título, porque tem anais que tem títulos. O desenvolvimento da educação no século XXI. Às vezes é o título dos anais, aí você põe aqui. Não tem título, você põe anais do Congresso PET Pedagogia. É isso o título, tá? Se ele não tem, um específico. Aí preenche as informações, voltamos aqui para autores, mesma coisa, das outras produções. Aqui, pessoal, produção técnica. Prestei assessoria para uma empresa, para um grupo, para alguma pessoa, coloco aqui, assessoria. Tipo de assessoria. Aí eu vou preenchendo. Foi assessoria, foi consultoria, o nome. Para que finalidade? Fui avaliadora, emiti parecer, enfim. Vou preenchendo, é explicativo, ele pede as informações. Trabalhos técnicos, e que envolve geralmente trabalho técnico, pessoal? Parecer, elaboração de projeto, relatório técnico. Então, eu participo, eu faço iniciação científica. Eu tenho que fazer relatório. Eu coloco aqui relatório e coloco o título do meu relatório, a finalidade do meu relatório, o número de páginas, disponibilidade. É restrito? Você coloca que é restrito. Não tem problema. O importante é atualizar o seu currículo, tá? De trabalhos técnicos, geralmente é isso. Tá? É parecer, relatório, assessoria. Assessoria tem um local específico aqui, mas tudo isso aqui chama produção técnica, tá? Quando vocês
forem aqui para a parte impressa, né, do currículo, olha, chama produção técnica. Aqui entram as assessorias, os trabalhos técnicos, os outros tipos de produção. Fui banca de um congresso. Eu fui banca de um congresso, eu fui da comissão que avaliava os trabalhos, eu venho em outra produção técnica. Tá? Eu coloco aqui, aí eu coloco o nome, né, a natureza, o que eu fiz, na verdade, eu fui avaliadora, eu fui coordenadora de mesa. Aqui você pode inserir, na verdade, esse campo ele é livre. É que ali já tem um histórico do que eu já coloquei. Finalidade, instituição, o local, a cidade, autores. Só eu fiz? Só você. Tá? Sem problemas. Relatório de pesquisa, você pode colocar lá, né, no trabalho técnico. Se você emitir um relatório específico, né? Geralmente, quando você vai fazer aqueles relatórios de acompanhamento, você pode colocar aqui. Vai ficar até melhor. Lá é mais para a questão assim, eu emiti um relatório referente à minha pesquisa, mas foi um relatório solicitado, ou eu emiti um relatório em relação à pesquisa do outro, eu coloco lá. Mas se for um relatório seu, de acompanhamento, de pesquisas, que é aquele relatório que se pede, né, de acompanhamento mesmo, você pode colocar aqui. Aí ele tem a disponibilidade restrita também, sem problemas. Entrevistas, mesas redondas, programas, comentários na mídia. Olha, eu fiz um comentário na mídia, eu participei de uma entrevista, eu participei de um programa, né? Eu coloco aqui o título, coloco o endereço, né, o link, onde se encontra essa produção, coloco que ela está disponível na web e coloco aqui o veículo de divulgação, foi o YouTube que divulgou, enfim, o tema, a data, aqui ele pede a data exata, tá? Então, aqui nesse item mesa redonda, entrevista, ele pede essa data aqui, dia, mês e ano. Então, tem que inserir, tem que ter essa informação. Duração em minutos e os participantes. Foi só eu, sem problema, coloca que foi só você. Redes sociais. Então, aqui, rede social. Fiz uma postagem, né? Fiz uma postagem em um blog, né? Publicou um texto em um blog, em um site. Eu coloco aqui, preencho. Então, para vocês verem que tem lugar para colocar tudo. Como eu disse no outro curso de referências, tem lugar para referenciar tudo, tem como referenciar tudo no Lattes também. Se não tem um lugar específico, você coloque um local adequado, né? Mas que atenda a sua necessidade. Então, se não for aqui, não tem lugar nenhum para colocar uma informação. Eu coloco informações relevantes. Tá? Aqui acho que eu já passei desenvolvimento de material didático. Ministrei um mini curso. Tem um curso de curta duração ministrado. Incluo esse novo item e coloco aqui. Aqui tem as oficinas. Preciso inserir as atualizadas, tá? Preciso atualizar, inclusive. Patentes e registros. Não é tão comum, mas você pode patentear, por exemplo, no software. Aí você coloca aqui, tem espaço. Inovação. Também não utilizamos muito para preenchimento aqui, tá? Se por acaso vocês acharem que determinada produção de vocês é inovadora, vocês queiram dar ênfase para isso, é só preencher aqui como nos outros itens, tá? Essa educação e popularização, quando nós estamos preenchendo os outros itens, ele pergunta se olha, eu vou clicar aqui no exemplo, no artigo, olha. Ele pergunta, é uma produção para educação e popularização? Se você colocar que sim, ele pergunta isso para projetos, para tudo. Ele automaticamente joga para cá.
Então, quando você gera o currículo, você identifica aqui os itens, e aí começa aqui um item, educação e popularização. E ele repete as informações. Tá? Tem currículos, inclusive, que as pessoas colocam que tudo é, né? Ou a maioria dos itens. Então, ele repete. Tá? Na hora de documentar, você vai documentar tudo novamente? Não é necessário. Tá? Mas aqui, no currículo, ele aparece repetido. Tá? Eventos. Pessoal, quando você apresenta um trabalho em um congresso, você coloca aqui em apresentação de trabalhos e palestras, então voltando, produções, apresentação de trabalhos e palestras, vou inserir aqui, né, o tipo, a natureza, o título do meu trabalho, o ano, o nome do evento, a instituição promotora e os autores. Eu apresentei um trabalho no SIC. Eu coloco o meu trabalho aqui, em apresentação de trabalhos e palestras. Eu venho em eventos, coloco aqui participação. Incluo minha participação como participante. Ele vai pedir apresentação aqui de novo, o título da sua apresentação. Aí você coloca se foi apresentação oral ou painel, o ano, coloca se é congresso e tal. Mas vocês têm que lembrar sempre de colocar lá na produção, apresentação de trabalhos e palestras, e aqui, eventos, participação em eventos. Tá? Não esqueça. Além disso, bom, eu acompanhei o SIC todo e apresentei. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar participante e o título da minha apresentação. Além disso, eu acompanhei o evento todo. Eu venho incluir novo item, ou 20, porque eu participei de todas as atividades. Nome do evento, ano do evento, preencho tudo normalmente. Além disso, eu participei de um mini curso. Eu posso colocar aqui informação complementar. Eu fiz um curso, eu participei de um mini curso. Eu incluo um novo item, coloco outros, coloco instituição e o nome do curso. Então, vejam como participar de eventos é importante para a carreira acadêmica. Vocês vão inserir essas informações em todos esses lugares aqui do currículo. Além, é claro, de ser extremamente importante, né, para a carreira de vocês. Para o pessoal, por exemplo, né, curso de curta duração ministrado. Vou dar um exemplo aqui. Vocês organizaram esse evento que está acontecendo nesse momento. Vocês podem colocar o evento, não, o curso, tá? Oficina. Vocês podem colocar aqui, é o outro, tá? Porque é uma oficina, e coloca uma oficina de preenchimento. Quem participou da organização, tá? O ano, o meio de divulgação, aí a participação de vocês, organizador, tá bom? Instituição, local, aí coloca os autores, e podem colocar aqui informações que acharem pertinentes. Mas vocês podem colocar aqui que no curso vocês foram organizadores. Organização de eventos. Então, eu participei do congresso do PET, eu participei da organização. Tem organização de eventos, incluo um novo item, coloco a natureza, eu participei da organização, eu participei da montagem, enfim. Coloquem aqui a informação e preencham. Autores, sempre coloquem todos os autores. Orientações, isso aqui é mais para quem é orientador, né? O seu orientador, então, ele vem aqui e coloca, por exemplo, a sua orientação em andamento, ele vem e coloca o tipo de orientação, o nome do seu trabalho, o seu nome, se você tem bolsa, se você não tem, então é aqui. Bancas. Participei de uma banca de TCC, por exemplo. Eu venho, participação em bancas, incluir novo item, aí eu coloco. Se foi de TCC, por exemplo, é de graduação. Se foi de especialização, é aqui. Exame de defesa de doutorado, de mestrado, enfim.
É só preencher aqui o nome do candidato, da pessoa que você participou, e os integrantes da banca. Quando a gente é banca, a gente recebe um documento com a ordem, inclusive, da banca, quem foi o presidente, os demais convidados. Aí é só inserir aqui. A questão das citações que eu disse para vocês, ela não é muito utilizada ainda, porque, por exemplo, aqui, eu tenho que colocar manualmente, tá? Aí ele até diz assim, ó, o serviço de recuperação de dados do Research está temporariamente indisponível, sendo necessária a inserção manual das informações. Então, aí você teria que entrar aqui no link, identificar quais foram as citações feitas em seu nome e colocar aqui manualmente. As pessoas estão criando o hábito de colocar, né? Mas é manualmente. Aquela opção, na verdade, ela seria a única, né, que faria a recuperação, mas ela está temporariamente indisponível, tá certo? Mas eu quero inserir minhas citações, acho interessante, acho importante, é aqui que nós colocamos as citações, tá bom? Só tentando aqui passar rapidamente, que eu estou vendo o meu tempo tá se esgotando. Aqui nesses itens, você encontra dados, né? Então, aqui, rede de colaboradores, gráficos, por exemplo, autores citados no currículo. Esses daqui são os autores citados no meu currículo, aí o número de produções, né, que teve. Identificar coautor, por exemplo. Eu coloco aqui o nome do coautor. Quando acontece aquilo que eu disse para vocês, de divergência também de citações, eu identifico aqui, eu coloco o nome da pessoa, do coautor, Lucy Regina Musetti, e eu identifico ela como sendo, por exemplo, essa Lucy Regina Musetti, eu salvo, tá? Então eu identifico como sendo um coautor, palavras-chave citadas no currículo, áreas citadas no currículo, instituições citadas, vincular artigo ao periódico também é algo de uma importação de produção. Aqui, por exemplo, pessoal, ó, importação de produção. Você foi citado em publicações dos autores listados. Clique no nome do autor para ter acesso. Então, por exemplo, eu clico aqui na Laís. Tá? Ela me citou no currículo dela e me indicou aqui, eu mostrei para vocês na indicação. Eu clico na Laís. A Laís me citou nesses seguintes itens. Esse nome desse artigo, na verdade, esse outro artigo, esse outro artigo, esse outro artigo, esse outro artigo. O que significa aqui, ó? Em vermelho, que essas produções estão cadastradas no meu currículo. Então, ok. A Laís, ela me identificou como coautora, só que eu já cadastrei. Então, eu só confirmo aqui. Ah, ok, é meu, clique em salvar. Tá? Indicativo de produções que podem estar no seu currículo. Às vezes, eu cadastrei aqui no meu currículo gênero e a sexualidade das músicas de funk. Ele identificou no da Laís que ela me colocou como coautora com esse nome. E eu coloquei no meu currículo um outro nome. Então, ele indica que pode ser o mesmo artigo, mas nós cadastramos de maneira errada. Tá? Uma em um lugar e outra, uma cadastrou de maneira correta e a outra não, por exemplo. É uma maneira também de te auxiliar, né, para saber o que foi publicado em seu nome, o que não foi publicado, e para você organizar também seu currículo. Então, eu vejo aqui que a amarela, ok. Coloco ok, é meu. Ele vai importar o dado correto, tá? Ou, se não, também eu aviso a Laís. Se ela não fizer isso que eu estou fazendo aqui, eu aviso e ela modifica no dela. Aqui, indicativo de produção que não estão cadastradas. Vamos supor que aqui estivesse tudo verde. Nossa, eu estou indicada como coautora, eu nem tinha visto. Aí eu pego, seleciono
clico em salvar e ele importa essas produções para o meu currículo. Então, se você tem uma rede, né, de pessoas que publicam, é muito importante indicar aqui os coautores. Porque, na verdade, você acaba facilitando a atualização de todo mundo, a sua e pensando no coletivo também. Vou precisar do meu currículo gerado para publicação. O que eu faço? Eu venho gerar página para impressão. Vou precisar de todos os itens. Seleciono tudo, coloco em completo, porque ele vai mostrar palavra-chave, detalhes, tudo que eu inseri ele mostra em completo. Eu não preciso, eu só vou precisar, por exemplo, de todos esses itens aqui, mas eu só vou precisar desde o ano de 2018. Eu coloco aqui o ano de 2018 e clico em confirmar. Tá? Produção, eu vou precisar também só desde 2018. Clico em confirmar. Não, eu quero tudo completo. Ele já muda aqui, tá vendo? Ele já põe todo período automaticamente. Então, basicamente, precisa de tudo? Gerar página, selecionar todos, completo. Confirmar. Ele gera o currículo para mim, tá? Uma coisa muito importante. Antes de fazer isso, eu editei alguma coisa? Eu modifiquei alguma coisa? Eu vou editar aqui só para vocês verem a diferença. Editei. Eu editei alguma coisa. Ó. Ele me avisa, existem alterações que ainda não foram enviadas ao CNPq. Eu faço. Verifiquem aqui, ó. Isso aqui vai modificar. Envio. E estou de acordo. Autorizo a publicação da versão em inglês. Meus e-mails estão corretos? Ok. Enviar ao CNPq. O currículo foi enviado, ok. Tá? Não tem mais avisos. Tá? Ele só indica aqui que é possível identificar coautores. Nós já vimos aqui que é possível. Ok. Vou atualizar a página, dar um F5. Ó, ele já modifica aqui. Última atualização e última publicação. Tá? Meu currículo está atualizado, certo? Aí eu venho, então, gerar página, seleciono tudo, completo, confirmo. Ele atualiza, inclusive, a que estava gerada aqui para a última atualização, 27/10. Aí eu só clico em imprimir e salvo em PDF ou imprimo o currículo. Tá? Basicamente é isso. Bom, eu falei demais, eu sei. Eu sempre falo bastante, né? Mas aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação ao que nós vimos, o preenchimento? Milena levantou a mão. Pode ficar à vontade, Milena. Enquanto você fala, eu vou colocar um remédio, tá? Estou à disposição. Pode falar, por favor. A Milena está falando, eu não estou ouvindo. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida é que, enquanto a professora estava explicando, então eu fui tentar fazer o cadastro, né, pela primeira vez no Lattes. Certo. E na parte de formação acadêmica, na hora que eu vou inserir o curso que eu me formei, no caso é Ciências Sociais. Só que, para mim, ele aparece 4 vezes Ciências Sociais, só que a diferença é que tem uma numeração em cada um. Aí eu não sei qual que, no caso, seria o meu, porque eu fiz aqui na FCELAR. Aí eu... Oi. Desculpa, te cortei. Pode falar, desculpa. Não, imagina, é só isso. Milena, esse número você vai encontrar lá na sua central de acessos, quando você entra e consultar os dados do curso. Aí você encontra lá. No dados do curso, porque eu tentei ver, por exemplo, na integralização curricular, lá não tem essa numeração que aparece. No dados do curso. Por exemplo, quem foi que viu da última vez o do curso de pedagogia? Porque para mim aparece diferente do de vocês.
Mas alguém tinha visto aqui o do curso de pedagogia que foi passando, inclusive, para as outras pessoas. Se quiser, se puder, por favor, indicar o local corretinho da folha onde aparece para a Milena, porque eu não consigo ver essa informação. Acho que foi o Luiz, se eu não me engano. Eu já consigo essa informação para você, tá, Milena? Tá bom, obrigada. Mas é lá na central de acessos, não no Cisgrade de vocês. Certo, ok, obrigada. Mas, obrigada, Luiz. O Luiz está procurando que ele esqueceu. Obrigada. Imagina. Bruna levantou a mão. Pode ficar à vontade, Bruna. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. A minha dúvida é a mesma também da Milena, porque eu fui selecionar pedagogia e tem vários lá. Tinha vários. Eu falei, ai meu Deus, qual será que é? Aí eu parei. Bruna. Eu vou esperar uma orientação da Pro para poder continuar. Por exemplo, eu estudei fora, né? Eu me formei no Japão. Quando eu vim para o Brasil, o meu diploma não tinha validade aqui, então eu tive que fazer um supletivo. Tá. E aí, naquela parte da formação acadêmica do ensino médio, eu colocaria o supletivo que eu fiz, é isso? Isso, pode colocar, porque é equivalente, não é? Deve ter até um documento de equivalência, pode colocar. Sem problema. Entendi. E aí, essa questão da numeração. Isso. Desculpa, eu acho que está cortando para mim. Na parte da numeração, mesma coisa, Bruna. Tem essa informação lá, tá? Nas informações do curso de vocês. Mas não sei se para vocês é tão visível quanto para o pessoal daqui. Eu não sei como é o Cisgrade de vocês, se é igual. Depois, se você quiser me mandar um print, por favor, e eu vejo. Porque também é da Unesp, mas como é um outro formato, talvez não seja igual. Aí, se você quiser me encaminhar um print, aí eu auxilio. É no Cisgrade. Isso. Alisa, esse nome? Isso. Tá. Isso mesmo. Tá bom, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. A Brenda está perguntando sobre participação como ouvinte nos eventos. Devo colocar só os que são relevantes para a nossa área de adoção? Ou seria interessante colocar vários? Eu colocaria vários, Brenda, porque na verdade, assim, você participou de eventos e todos tiveram uma contribuição, né, na sua área acadêmica, na sua formação. Então, mesmo que, por exemplo, você acredite que não sejam relevantes, todos são relevantes para a sua formação, tá? Então, coloque todos, sim. É interessante colocar todos. Ione, pode ficar à vontade. Imagina, disposição. Pro, deixa eu perguntar uma coisinha. Eu já tenho uma formação. Eu posso colocar ela primeira e segunda pedagogia, ou coloco primeira pedagogia e coloco complementar a primeira formação? Na verdade, Ione, quando você colocar, é o currículo que organiza automaticamente. Ah, tá. Então, a primeira você vai colocar, independente se você colocar uma antes ou depois. Você vai inserir a sua, né? E aí você vai colocar o ano de início e o ano de conclusão, e ele que vai organizar. Ótimo, tá ok. Muito obrigada. Na dúvida, pessoal, não tenho a informação da numeração, não tenho. Vocês vão ver lá que tem opções também sem a numeração, tá? Podem selecionar essa opção que vocês conseguem inserir a informação. Com a numeração, se tiver a informação, é melhor. Tá? Subir aqui para ver mais alguma dúvida. Deixa eu ver se eu tenho acesso a essa numeração para ir auxiliando o Luiz, que está procurando gentilmente um número. Porque para mim aparece diferente quando eu tento acessar uma habilidade.
Podem ir perguntando se tiverem dúvidas. Estou olhando aqui também. Ô, Maria Fernanda, eu acho, é que eu não tô conseguindo abrir meu lápis para ver se é essa. Ei. Mas é no Cisgrade, tem no dados do curso, lá em cima aparece o número do curso. E a Ana tá falando aqui que tem no histórico também. Só que tá como INEP no histórico. Tá como o quê, perdão? INEP. Número do INEP. O meu, eu sou formada há tanto tempo que é até diferente, até o documento, aí entregando a idade aqui também. Mas se entrar pelo... é no INEP, é mais fácil pegar o histórico escolar sujo, lá embaixo no estrutura curricular, o código do INEP. No de vocês aparece? Aparece, Milena, Isso. no seu? Obrigada, viu, Luiz? Imagina. A Ana que achou mais fácil do que eu. No meu, obrigada, Ana. No meu não aparece. Por isso que eu disse para vocês que essa informação não consigo ver. Mas é no Cisgrade, tá? Vocês encontram. Vamos ver se o pessoal encontra. Encontrou, Milena? Deu certo? Não. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? A Ione está com a mãozinha levantada. Ah, a Milena está respondendo aqui, desculpa. Milena, obrigada, pessoal, que auxiliou. Podem incluir o currículo, sim. A Denise. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, aqui estão meus e-mails para dúvidas. Estou à disposição. Vou copiar e colar aqui para vocês. Opa. É melhor esse porque o Hotmail não estou recebendo algumas mensagens. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação. Sempre um prazer estar aqui. Estou sempre à disposição. Tá bom? Muito obrigada mesmo.
tiverem alguma dúvida posterior. Isso, a lista está por aqui, ó. Pessoal, a Ana Beatriz colocou a lista aqui para assinar, tá? Um abraço. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada a você. Professora Maria Fernanda. Oi, professora Luci. Podemos terminar a nossa live? Podemos sim, muito obrigada, viu? Eu gostaria de agradecer muito a professora Maria Fernanda por essa excelente oficina, né, que foi nos dada, que nos ajudou demais. E eu passo a palavra ao PET Pedagogia. Então, nós do PET Pedagogia agradecemos a professora Maria Fernanda por disponibilizar um pouquinho do tempo e agradecemos também a presença de todo mundo. Aproveito o momento para convidar todo mundo a curtir nossas redes sociais para acompanhar os futuros eventos, né? Inclusive, teremos um semana que vem, que chama PET Pedagogos, que vai contar com a presença da professora doutora Claudete, com o tema Reflexões das Políticas de Cotas na Universidade. E o link, como será para vagas limitadas, o link para inscrição vai ser disponibilizado em breve. Então, eu convido todo mundo a acompanhar o site, Instagram e o Facebook do PET. E para qualquer dúvida, todos os membros do PET estão disponíveis. Agradecemos e até mais. Obrigada, até. Peço também para a tutora encerrar a gravação.